Bom, o que é que nós temos então aqui? Olha só, então vamos falar aqui dos demais impedimentos recursais. Falávamos então no bloco anterior da renúncia, e aí a gente abriu um parêntese para falar aqui das modalidades de preclusão que a gente tem, né? E aí, vejam só, a gente tem essa questão também atinente à desistência, quer dizer, um segundo impedimento recursal seria, eu repito, a desistência, né? Segundo impedimento recursal seria, eu repito, a desistência. Qual a diferença entre a renúncia e a desistência? Olha só, renúncia, né? Renunciar significa abdicar ao direito de recorrer. Então, na renúncia, realmente é simplesmente não recorrer. Renúncia é simplesmente não recorrer. Desistir é diferente. Na desistência, meus amigos, a parte já recorreu. Desistir é quando já há um recurso. Eu já recorri, agora eu quero desistir daquele recurso que eu já apresentei. Vejam, neste caso, não é possível para o Ministério Público. É possível a desistência do recurso para o réu, para o querelante, não tem problema, mas para o Ministério Público não é possível. Quer dizer, depois de já apresentado o recurso, para o Ministério Público vigora a indisponibilidade. Eu já havia salientado que o MP não é obrigado a recorrer. O MP, eu repito, ele não é obrigado a recorrer, mas se recorreu, não pode desistir do recurso interposto, tá? O que pode acontecer até, né, é, evidentemente, meus amigos, estarmos diante de uma situação na qual realmente a gente tenha uma hipótese em que houve ali uma desistência, ou melhor, houve uma situação em que o MP recorreu, depois mudou de ideia e aí o MP peticiona pedindo para o recurso não ser provido. Ele peticiona assim e isso não vinculará o órgão julgador. Mas desistir não tem como, né? E aí, como eu disse, ainda que ele volte atrás e diga, olha, não era para eu ter recorrido, peço para que o recurso não seja provido, isso não vai vincular o julgador, tá? Então vamos lá, então desistência é possível, como eu dizia, mas não para o MP. Reitero só para a gente fechar, que o MP não é obrigado a recorrer, mas se recorreu não poderá desistir do recurso. Bom, aí por fim a gente tem a deserção, meus amigos, né? A última hipótese aqui de impedimento recursal, a gente tem então a deserção. Vejam só, deserção atualmente só existe naquela hipótese de ausência de pagamento de custas, tá? E aí, obviamente, a gente precisa lembrar que haverá uma isenção de custas para o MP, isenção de custas para a defensoria, isenção de custas para o réu que assevere não poder arcar ali com as custas, né? Ele pode ser beneficiário da assistência judiciária e não terá o pagamento de custas também. Então podemos ter situações de isenções de custas, mas é muito importante lembrar que não é todo processo penal que vai haver isenção de custas, vai haver processos penais em que teremos as custas sim a serem pagas e por isso, meus amigos, há determinadas situações em que não houve o recolhimento das custas para interposição do recurso, haverá a deserção. Até 2011, né, quer dizer, já tem muitos anos, né, havia outra hipótese prevista em lei de deserção na apelação, especificamente na apelação, não era para todos os recursos, né, eu repito que era especificamente para a apelação, que era a hipótese em que o sujeito ele estava preso, aí ele foi sentenciado, continua preso, aí ele apelava e fugia. A fuga da prisão era considerada hipótese de deserção da apelação. O Supremo já vinha há tempos dizendo que isso era inconstitucional porque violava o direito de defesa. Ora, se ele fugiu, ele é considerado foragido e vamos atrás dele. Agora, isso nada tem a ver com o direito de defesa dele no processo. E a apelação era a manifestação do direito de defesa em sede recursal. Então o Supremo já dizia, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então o Supremo já dizia que isso que estava no artigo 595 do CPP não tinha sido recepcionado pela Constituição de 88. De todo modo, desde 2011 que isso já foi revogado expressamente, tá? Então, só sobrou uma hipótese de deserção realmente, que é essa, eu repito, em que o sujeito não faz o recolhimento das custas do processo, tá? Das custas ali recursais, né? Das custas para oposição ou interposição do recurso.
Bom, vamos lá, meus amigos, só para a gente fechar aqui, tratar de mais um tópico aqui sobre os princípios recursais, que é o tópico relacionado aqui, veja, aos efeitos recursais, aos efeitos dos recursos. A gente pode vislumbrar aqui 4 possíveis efeitos nos recursos. Nós temos aqui, meus amigos, em primeiro lugar, o chamado efeito devolutivo. Temos o efeito suspensivo. Vamos falar ainda no efeito ele pode ser chamado de iterativo, ou reiterativo, ou regressivo. Então, eu repito, ou iterativo, ou reiterativo, ou regressivo. E temos ainda o efeito extensivo. Então, eu repito, a gente tem aí 4 possíveis efeitos recursais. A gente vai falar no efeito devolutivo, no efeito suspensivo, no efeito regressivo, que também pode ser chamado de iterativo ou reiterativo, e temos ainda o chamado efeito extensivo, tá? Então, 4 possíveis efeitos recursais aqui para nós, tá? O que é que a gente tem aqui, meus amigos? O que é que a gente tem aqui? Vejam só. O que a gente tem é o seguinte, para começo de conversa, efeito devolutivo. Esse é um efeito muito comum aos recursos, tá? O efeito devolutivo é aquele que significa devolver a matéria ao poder judiciário. Inclusive, a devolução aqui, ela deve ser circunscrita àquilo que foi recorrido, né? É a máxima latina do tantum devolutum, tanto devolutum, quantum appellatum. Tantum devolutum, quanto appellatum. Ou seja, devolve-se tanto quanto se apelou. Então, se há um recurso acerca de uma parte específica da condenação, né, ou da absolvição, nós teremos ali um recurso circunscrito àquilo em que houve a apelação. Então, imagine uma situação em que o sujeito está sendo julgado ali, está sendo processado por 2 crimes. Aí ele é condenado em um e ele é absolvido em outro. Evidentemente, a defesa vai recorrer apenas da parte em que houve a condenação. Apenas desse, para utilizar uma expressão que é muito utilizada no processo civil, apenas desse capítulo da sentença. Capítulo da sentença é uma expressão que foi bastante difundida a partir da obra do professor Cândido Rangel Dinamarco, lá no processo civil, que a gente pode tomar de empréstimo aqui também. Então, assim, veja, eu tenho ali mais de uma parte da sentença e eu tenho um recurso que abrange apenas uma parte. Então, tanto um devolutum quanto um appellatum. Se houve um recurso apenas em relação àquele crime específico, então o tribunal vai apreciar apenas aquela matéria em relação à qual houve a devolução. Então o efeito devolutivo é isso, é devolver a matéria ao Poder Judiciário. E aí quando eu digo devolver a matéria ao Poder Judiciário, pode ser ao próprio órgão judiciário, como por exemplo no embargo de declaração. O juiz proferiu a decisão, eu embargo de declaração, eu estou devolvendo aquela matéria para o próprio juiz que proferiu a decisão. Tá? Então, pode ser o próprio órgão judiciário, ou pode ser algum outro órgão judiciário. Então, proferiu a decisão, né, a sentença, aí eu apelo. Na apelação, eu estou devolvendo a matéria ao tribunal. Então, eu devolvo ao Poder Judiciário, mas em uma outra instância. Tá? Então, o efeito devolutivo é um efeito bastante comum aqui aos recursos. Tá? Bom, meus amigos, o que mais que a gente vai ter aqui? Olha só. Aí o efeito suspensivo. O efeito suspensivo, meus amigos, significa suspender a produção de efeitos na decisão judicial. Então, a decisão que é impugnada, quando eu tenho um recurso com efeito suspensivo, eu tenho ali a suspensão dos efeitos daquele recurso. Ou seja, a suspensão da sua eficácia. Eficácia é a aptidão para produzir efeitos, né? Então, a suspensão da eficácia, né? da aptidão para produzir efeitos daquele recurso. E sobre a questão do efeito suspensivo, é que girou aí toda aquela polêmica que perdurou de fevereiro de 2016 até outubro de 2019, em torno da questão da execução antecipada da pena.
execução antecipada da pena ou execução provisória da pena, que era aquela questão envolvendo a execução da pena depois ali de uma condenação de segunda instância, né? Ou seja, volte comigo para a tela. Qual era a discussão ali, né? A discussão ali era o seguinte, imagine, deixa eu me apagar aqui, imagine aqui o seguinte, um juiz de direito, né, juiz estadual ali da primeira instância, imagine que ele condenou o sujeito a uma pena de 12 anos. Aí a parte apela, né, para o Tribunal de Justiça. A apelação ali é para o Tribunal de Justiça. Tá? A apelação ela tem efeito devolutivo e suspensivo. Então, quando a parte apela, então aquela apelação que tem efeito suspensivo, ela suspende a produção de efeitos daquela decisão de primeira instância, de modo que não dá para executar a pena, tá? Por conta do efeito suspensivo. Só que aí vamos imaginar que o Tribunal de Justiça ele mantém a condenação em 12 anos. E aí a defesa interpõe um recurso especial ao STJ, interpõe um recurso extraordinário ao STF. Pode ser manejado os dois concomitantemente, e nenhum dos dois tem efeito suspensivo. Aí, o que o Supremo passou a dizer em fevereiro de 2016, no HC 126292, nesse habeas corpus de fevereiro de 2016, como eu disse, o que o Supremo passou a decidir foi o seguinte, é que como esses recursos, né, o recurso especial e o recurso extraordinário não possuem efeito suspensivo, então eles não suspenderiam a produção de efeitos da condenação confirmada em segunda instância. E, portanto, o sujeito já poderia ser preso, era a execução provisória da pena, ou execução antecipada da pena. Na verdade, o Supremo já decidia isso até 2009. Aí, em 2009, o Supremo disse não, que essa execução antecipada da pena, ela violaria o princípio da inocência. Aí, em fevereiro de 2016, com esse habeas corpus 126292, aí o Supremo voltou àquele entendimento que era anterior a 2009. Ou seja, o Supremo passou a dizer, não, se o recurso não tiver efeito suspensivo, então não pode suspender a produção de efeitos da decisão e, portanto, a gente vai executar a pena. É por isso que o Supremo entendia que cabia a execução provisória depois de uma condenação confirmada pela segunda instância. É porque depois da condenação confirmada em segunda instância, cabe recurso, só que são recursos sem efeitos suspensivos. Tá? Por isso que o Supremo passou a dizer que caberia essa execução provisória da pena. Tá? Bom, mas aí o que é que acontece, meus amigos? O que acontece, então, é que houve, então, aí essa situação, mas aí o Supremo, no julgamento da ação de duas ações, aliás, 3 ações declaratórias de constitucionalidade, a 43, 44 e 54, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que não cabe a execução provisória da pena. Ou seja, nesses casos que nós estamos trazendo aqui, veja, não é que o sujeito não possa ser preso, ele pode ser preso, claro, o sujeito pode ser preso até desde a fase de investigação, então com muito mais razão ele vai poder ser preso nesse caso, em que já tem uma condenação de primeira instância, uma condenação de segunda instância, ele pode ficar preso, mas desde que a gente tenha requisitos de cautelaridade prisional, ou seja, desde que estejamos falando de uma prisão preventiva, né? O que não pode é ele ficar preso por conta da execução de uma pena. Aí é que veio, então, o Supremo e disse não, executar provisoriamente a pena não dá. Executar a pena só depois do trânsito em julgado da condenação. Executar provisoriamente, ou seja, executar antes do trânsito em julgado, isso violaria o princípio da inocência. Tá? Então foi o que o Supremo voltou a decidir a partir de 2019 no julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade. Então veja que toda aquela discussão, que obviamente tem matriz constitucional, porque envolve o tema princípio da inocência, né, que é o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, então obviamente tem todo um viés constitucional, mas veja que ela parte
de uma questão infraconstitucional, que é a questão atinente ao efeito suspensivo do recurso. Ou seja, se ante a ausência do efeito suspensivo, se a gente já poderia executar provisoriamente a pena. E o Supremo entendeu então que não, mesmo que a gente esteja diante desse efeito suspensivo, a gente não, ou melhor, da ausência de efeito suspensivo, a gente não poderia executar a pena, meus amigos, porque violaria, como a gente mencionou, o princípio da inocência, tá bom? Olha lá. Meus amigos, o que é esse terceiro efeito aí? Efeito iterativo ou efeito reiterativo, ou ainda chamado de efeito regressivo. Então, eu repito, o terceiro efeito iterativo ou reiterativo, ou ainda chamado de efeito, então, regressivo. O que é isso? Vejam. Esse é o efeito que está presente em alguns recursos e que permitem ali, meus amigos, ao juiz, ou melhor, ao órgão judiciário que proferiu a decisão, exercer um juízo de retratação. Eu repito, está presente em alguns recursos e permite ao órgão judiciário que proferiu a decisão exercer o seu juízo de retratação. Isso acontece, por exemplo, no recurso em sentido estrito. Isso acontece, por exemplo, no agravo em execução. Veja, imagine, por exemplo, o recurso em sentido estrito. O juiz profere uma decisão, aí a parte interpõe um recurso em sentido estrito. Interpor um recurso em sentido estrito significa dizer opor o recurso em sentido estrito ao tribunal por intermédio do juiz de primeira instância. Então, a parte apresenta o recurso ao juiz de primeira instância, requerendo ao juiz de primeira instância que, após a análise do pedido, ou seja, podendo ou não exercer o juízo de retratação, sendo o caso que encaminhe para a instância superior. Então, vejam, aqui no recurso em sentido estrito, o juiz de primeira instância que proferiu a decisão recebe ali o recurso, intima a parte contrária para que apresente contra-razões ao recurso, e aí percebam que, como esse recurso tem um efeito regressivo, o juiz não irá apenas analisar aspectos relacionados ao cabimento do recurso. O juiz também analisa isso, né? Analisa, por exemplo, se tem legitimidade recursal, ou seja, se quem recorreu é alguém que poderia ser atingido com a decisão, analisa ali a questão da capacidade da parte recorrente, então, enfim, se quem apresentou as razões é advogado, para interpor pode ser o próprio réu, né? Mas para apresentar razões, não. Se é um advogado com procuração nos autos, né? Se foi constituído agora, ou se foi um defensor dativo e, portanto, nomeado pelo próprio juiz. O juiz vai analisar a tempestividade do recurso, o juiz vai analisar a regularidade formal do recurso. Então, todos esses são aspectos formais. Vai analisar o cabimento, obviamente, né? Ou seja, vai analisar se aquele era um caso que realmente desafiava recurso em sentido estrito, ou seja, tinha uma das hipóteses de cabimento previstas ali no artigo 581 do CPP. Então, tudo isso o juiz vai analisar. Só que no caso aqui do recurso em sentido estrito, como é um recurso que possui efeito regressivo, então, além de analisar todos esses aspectos de caráter formal, além disto, o juiz também irá analisar o mérito, porque o juiz irá analisar o mérito do recurso para que se viabilize ou não um juízo de retratação. Então, o juiz pode se retratar. Se o juiz não se retratar, ele pega aquele processo e encaminha para a instância superior, tá? Então, eu repito que ele pode se retratar. Se ele não se retratar, ele encaminha para a instância superior. Tudo bem? Volte comigo aqui para a tela. O que mais que a gente vai ter? Então, essa situação do efeito regressivo, tá? Essa situação, eu repito, do efeito regressivo. Bom, o que é que seria aqui, meus amigos, o efeito extensivo no recurso? É até importante chamarmos a atenção para o fato de que esse efeito extensivo dos recursos, ele também tem sido muito utilizado, meus amigos, né? Enfim, né? Essa questão, eu repito aqui, do recurso do efeito extensivo, ele tem sido muito utilizado também nas ações autônomas de impugnação. Ou seja, o efeito extensivo ele é usado com muita frequência em sede de habeas corpus.
ações autônomas de impugnação, nós sabemos, habeas corpus, revisão criminal, é muito utilizado, mas sobretudo em habeas corpus. Tá? Habeas corpus a gente sabe que não é recurso, mas esse efeito recursal, ele também é aplicável lá no caso dos habeas corpus. Tá? O que é o efeito extensivo, meus amigos? Efeito extensivo é o efeito que permite estender ao réu não recorrente os efeitos benéficos da decisão para o réu recorrente, desde que não esteja fundada em caráter pessoal. Eu vou repetir antes de exemplificar. Efeito extensivo, eu repito, é aquele que permite estender ao réu não recorrente os efeitos benéficos da decisão proferida para o réu recorrente, desde que não esteja fundada em um aspecto de caráter meramente pessoal. Então, por exemplo, volte comigo aqui para a tela. Imagine você que eu estou diante de uma hipótese na qual A e B estão sendo acusados da prática do mesmo crime. E aí, vamos imaginar que A recorre, é o réu recorrente, e B não recorre, é o réu não recorrente. Vamos imaginar que lá nesse recurso, o tribunal deu provimento àquilo que foi pedido pelo réu, né? Pelo réu recorrente, evidentemente, por A, aqui no nosso exemplo, né? E vamos imaginar que houve, então, ali o deferimento daquilo que foi pedido e houve, consequentemente, o reconhecimento da prescrição. Houve, consequentemente, o reconhecimento da prescrição, tá? O que acontece? Neste caso, meus amigos, vejam que estamos diante de uma hipótese em que há o reconhecimento da prescrição, tá? Há o reconhecimento da prescrição, e a prescrição, em regra, não se funda em aspectos de caráter pessoal. Em regra, tem exceção do artigo 115 do Código Penal, sobre a qual a gente vai falar em seguida, mas, por enquanto, em regra, a prescrição não valora questões de caráter pessoal. E por isso, volte comigo para a tela, neste caso em que a decisão reconhece a prescrição para A, nós poderíamos, então, estender os efeitos dessa decisão para B, que é o réu não recorrente. Então, isso é efeito extensivo. Como eu disse, isso é muito utilizado também em sede de habeas corpus. Veja que isso que nós estamos colocando na tela, a prescrição poderia ser reconhecida em habeas corpus, né? Habeas corpus não pode ter dilação probatória e para a prescrição não precisa de dilação probatória, é só análise dos autos. Tá? Então, veja, né, que estamos diante de uma hipótese em que poderia ser por habeas corpus reconhecer a prescrição e estenderia os efeitos benéficos ali para o réu não impetrante. Aí a gente não diria não recorrente, né? Seria o não impetrante, aquele que não impetrou o habeas corpus. Agora, como eu disse, para que a gente tenha o efeito extensivo, é imprescindível que a decisão que beneficiou o recorrente, ou o impetrante lá no caso do habeas corpus, que ela não esteja fundada em aspectos de caráter pessoal. E como eu já antecipei, pode acontecer de a prescrição estar sim fundada em aspectos de caráter pessoal. Ou melhor, a prescrição ela não é fundada em aspectos de caráter pessoal, mas aspectos de caráter pessoal poderiam reverberar na prescrição. E isso porque o artigo 115 do Código Penal nos diz que se o réu tiver menos de 21 anos na data do fato ou mais de 70 na data da sentença, nesse caso, o prazo prescricional seria computado pela metade. Então imagine aqui comigo nessa situação que o réu recorrente na data do fato tinha 20 anos. O réu não recorrente na data do fato tinha 22 anos. Veja que isso faz toda a diferença. Para o recorrente, o prazo prescricional será computado pela metade. Então, neste caso, pode muito bem acontecer de o fato estar prescrito para A e não estar prescrito para B. Neste caso, obviamente, o aspecto pessoal
impactou na decisão judicial e, neste caso, por óbvio, a gente não vai falar no efeito extensivo. É óbvio que aí não dá para estender os efeitos benéficos da decisão para o não recorrente, tá bom? É isso, meus amigos. Com isso, a gente fecha aqui toda essa parte de teoria geral dos recursos. Nós viemos lá desde o começo falando de duplo grau de jurisdição, falando de conceito, falando dos princípios, e falamos de vários princípios aqui que orientam a matéria recursal. Né? Então falamos de taxatividade, voluntariedade, vedação, reforma sem impédios, fungibilidade, dialeticidade, enfim, né? Falamos aqui. Aí falamos dos impedimentos, né? Desistência, renúncia, falamos de deserção, falamos da questão das modalidades de preclusão, falamos aqui dos efeitos recursais. A gente fecha toda essa parte aqui de teoria geral dos recursos. É isso, meus amigos. Foi um prazer. Fiquem com Deus. Até a próxima e bons estudos.